Boa tarde, pessoal. Hoje eu vim trazer uma temática que faz muita alusão ao meu tema da pesquisa. Temática essa sobre o título Pequenas Mudanças, Grandes Resultados. Na verdade, a minha pesquisa é voltada na influência da estabilidade da mordida no equilíbrio corporal. Então, uma breve apresentação minha, pessoal, a nível profissional. Eu fui graduado em 99, então já se vão 25 anos, e dentro dessa estrada eu estou na mesma luta, dentro da parte clínica, na parte cirúrgica, também na parte de exames por imagem. Dentro dos exames por imagem, a gente fez a aquisição também dos exames de termografia médica. E uma das atuações que eu faço, além da área da odontologia, é dentro de uma área de pós-graduação como docente nesse curso de neuromodulação e transtorno de dor crônica. É uma neuroterapia proprioceptiva vinculada com fisioterapeutas e educadores físicos também. E dentro do meu segmento de odontologia, a ortodontia me fez muita base, desde a minha formação até agora. E a ortodontia que me trouxe para o esporte, também me trouxe até aqui para o programa de mestrado. E dentro desse esporte, eu vim, assim, com muita honra aqui, muito orgulho, mostrar para vocês que a nossa atuação junto ao esporte e quanto isso foi condecorado dentro de uma menção honrosa que eu recebi há 2 anos atrás pela Câmara dos Vereadores. Quando eu falei de ortodontia, por que ela consegue mesclar todos esses segmentos dentro da odontologia? Porque a ortodontia a gente tem essas aparências sobre as correções, chamadas maloclusões. Isso me intrigava muito, porque o tempo da ortodontia, o tempo do tratamento, e assim como também a estabilidade que teoricamente era necessária para que possa manter o tratamento efetivamente mantido, né, nessa questão de décadas de tratamento, me fazia muito angustiante, porque você levava para que o paciente tivesse um controle assim, emocional para entender que ele estava preso a um tratamento e depois preso mais ainda em relação àquela manutenção daquele trabalho obtido. E aí, em um determinado momento, um paciente me apresentou, pelas complexas técnicas que a ortodontia preconiza praticamente, hoje não mais, mas anteriormente era assim, que uma mudança que essa adolescente teve no seu próprio corpo mudou a minha condição clínica a nível do tratamento que ela estava fazendo. Mudou para melhor, não mudou para pior. Aí eu falei assim, bom, tem alguma coisa que não está engrenando nessa caixinha. Foi quando eu comecei a perceber que, será que o encaixe dentário tem a ver com a alteração postural ou vice-versa? Será que aquelas formas da gente perceber que o respirador bucal, que tinha uma síndrome com relação à parte de posicionamento, de postura, de posicionamento da cabeça, posicionamento da escápula, será que isso também faria com que outros aspectos de outros tratamentos pudessem ter uma correlação com relação à parte dos encaixes e aquele tratamento ter se prolongado por muito tempo em relação a isso? Então, eu comecei a pesquisar e saber se realmente isso era uma verdade, se isso era estudado, se isso era uma forma de atuação realmente da odontologia fora aquilo que a gente aprende na graduação. Então aqui, por muitos artigos, olha, metodologia sobre a análise da postura e a conexão com o sistema mastigatório, que é o sistema estomatognático, uma revisão sistemática, uma relação da postura, da estabilidade postural com relação à gravidade do engrenamento dentário, aquelas imagens que eu passei anteriormente. A relação entre a posição da mandíbula e a postura corporal, e também a relação dessa postura mandibular e também da questão da força muscular relacionada aos atletas. Opa, peraí, atletas? Atletas, será que o detalhe desse pódio pode estar vinculado a uma parte daquilo que teoricamente não é colocado para esses atletas em si, essa importância? Será que isso não chegou a esse patamar ainda, porque o segredo desse detalhe poderia estar voltado para esse tema ou não? Não sei. Então isso foi me dando cada vez mais questionamentos em relação à atividade em si da odontologia. Porque todos nós sabemos que para poder buscar uns resultados, logicamente, entre
um comparativo entre atletas, estão sempre voltados para frações de segundos, na sua grande maioria das suas competições. A obtenção de índices, ou até mesmo dentro do perfil do primeiro, segundo e terceiro colocado, e assim mais os demais, sempre o tempo era um diferencial, mas todos eles tinham o treinamento, o condicionamento físico, a questão do controle emocional e a questão também do repouso. Tudo isso estava agregado à parte da disciplina, da dedicação e do autoconhecimento desse atleta para esse ciclo. Então, será que esse ciclo, ele voltando lá, algumas mudanças não foram feitas, talvez os grandes resultados também não tenham aparecido, porque numa análise onde, nessa questão de programação e a sistematização do processo de obtenção a uma preparação, será que esse equilíbrio realmente é tão mais necessário para isso, ou se ele realmente precisa ser muito necessário para que a gente possa ter aquele atleta lá ocupando aquele pódio em função desse detalhamento? Então, não só entender os nossos ciclos anteriores, que são os ciclos de treinamento, daqueles condicionamentos que eu comentei aqui, como também observar essas condições desse equilíbrio entre programação e sistematização. E observando esse segmento, a gente vai vendo que os atletas refletem para a gente, ou seja, mostram para a gente que sempre estão voltados ao gesto esportivo e às dores desse corpo também. Então, muito parte desse desempenho que eles não conseguem ser alcançados também estão voltados para as dores corporais que eles têm em função do próprio gesto esportivo propriamente dito. E uma pergunta, ela é sempre bem vista, assim, sempre escutada a todo momento, de como você soluciona uma estabilidade corporal e o desempenho sem as sobrecargas e os processos lesivos. Por quê? Porque se tem a importância daquele equilíbrio e do equilíbrio do corpo para você ter maior estabilidade. Então, para ilustrar exatamente essa adaptação postural derivada dessa atividade física, a gente vai lembrar que a adaptação postural ela leva a um gasto energético que a longos períodos e em estresse eles começam o processo inflamatório. Vamos de novo então. Gasto energético em longos períodos leva a um estresse físico e aí o processo inflamatório é instalado e os sinais flogísticos dessa inflamação, dor, calor, rubor, edema e perda de função, que é justamente o afastamento desse atleta às suas atividades físicas propriamente dita. E por isso, eu montei, diferente da graduação, diferente das áreas de atuação clínicas, umas avaliações orais sistêmicas, onde a gente tem toda a composição de imagem radiográfica, termográfica, de fotometria, de sensorização dos contatos dentários, mas, infelizmente, a baixa atuação nessa identidade fisiológica do atleta, ela na parte odontológica, consegue se colaborar para as outras unidades. Então, aqui eu tenho mostrado aqui alguns casos clínicos, principalmente, olha, essa aqui é uma imagem justamente representando a oscilação corporal que esse paciente tem, e aqui eu ganho da estabilidade com o dispositivo que eu passo aí para todos perceberem, tá? Dando essa estabilidade mandibular, e aqui eu ganho, após a colocação desse dispositivo, de 52% para esse caso. Para esse atleta, que é um atleta que vai nos representar no país no remo, o Lucas Vertain, vocês reparam aqui a posição desse dispositivo e a aparência oral que esse dispositivo tem. Aqui foi um exame que a gente fez a nível comparativo da força da mão direita com a mão esquerda, onde percebe-se que existiu um aumento substancial de 8% e 17%, e um ganho de 62% desse equilíbrio estático postural dele. Aqui uma criança também, que teve um ganho de 78% nessa estabilidade do corpo. Esse vai ser uma nova promessa também do nosso tênis brasileiro, Nicolas Oliveira. E aqui, em até homenagem ao Gilberto, é um ponteiro do Sesc, antigo Sesc do Rio de Janeiro, onde ele também ganhou lá, o João Rafael ganhou aí 58%. Bom, isso tudo para poder mostrar dentro da minha hipótese, da minha sugestão de pesquisa, do meu projeto, é que maiores investigações podem ser feitas nesse contexto. Os efeitos desse orientador que esse dispositivo traz,
ele não gera nenhum tipo de risco, nem nenhum tipo de malefícios, justamente por causa da reversibilidade em relação a não usar, assim como contribuiria mais ainda com a ciência frente aos demais artigos que já são publicados, e principalmente com relação a essa questão do desempenho do atleta. E aí, para finalizar, eu venho novamente colocando para vocês mais questionamentos frente a todos aqueles que a gente tem justamente para poder tentar desencadear um sucesso dentro desse atleta juntamente aos resultados que ele sempre almeja. E principalmente, será que esses segredos que a gente está tentando desvendar estão voltados para a mudança de hábitos ou uma consciência realmente dessa associação dos funcionamentos desses sistemas? Então aqui eu represento duas passagens, duas frases que talvez possa ilustrar esses questionamentos e talvez essas possibilidades de modificações que a gente pode estar fazendo em interpretar alguns detalhes da nossa jornada, que é esse autor do livro, Hábitos Atômicos, o James Clear, ele colocou dentro desse seu livro que fazer uma escolha que seja 1% melhor ou pior parece insignificante no momento, mas ao longo do momento que compõe a vida toda, essas escolhas determinam a diferença entre quem você é e quem você poderia ser. E uma frase fixada dentro do vestiário de um time da NBA, o San Antonio Spurs, um jornalista do século passado, ele escreveu que quando nada parece dar certo, veria o cortador de pedras martelando sua rocha talvez 100 vezes, sem que uma única rachadura apareça, mas na 100ª martelada a pedra se abre em duas. Eu sei que não foi aquele que conseguiu, não foi aquela que conseguiu isso, mas todas que vieram antes. A mensagem sempre, na primeira, é a mudança de hábito, é a visualização de alguma coisa que você possa estar fazendo diferente para você buscar realmente o melhor desempenho, assim, ou melhor, o resultado, assim como também a perseverança de você perceber que algo vai fazer sentido, mas na consistência desse feito. Obrigado, pessoal.